A noite começou com uma cruel ilusão de paz. Dentro dos salões brilhantes na propriedade Whitmore, os lustres brilhavam como estrelas congeladas e os garçons vagavam graciosamente sobre pisos de mármore. Convidados em vestidos de grife e ternos pretos riram. Copos tilintaram e o zumbidor de violinos flutuavam no ar. Para quem olhava de fora, parecia a noite perfeita. Mas sob o brilho e a música, sombras de traição e perigo deslizavam silenciosamente. Hannah desceu lentamente a escada com uma mão apoiada na barriga inchada. Grávida de 6 meses, ela havia escolhido um vestido azul suave que fluía suavemente sobre sua figura. Ela sorriu educadamente quando os convidados a parabenizaram. Mas por dentro, ela carregava inquietação. Seu marido, Michael, o poderoso bilionário que todos admiravam, estava distante. Ele evitava o olhar dela, sempre distraído, sempre se apressando em dar desculpas. Ela queria acreditar que era só trabalho, mas a intuição de uma mulher sussurra mais alto que aplausos. Do outro lado da sala, outra mulher observava Hannah desceu. Lisa. Seu cabelo brilhava ruivo sob a luz do lustre. Seus lábios curvou-se num sorriso doce demais para ser verdade. A maioria dos convidados acreditava que Lisa era uma amiga de confiança da família. Mas em seus olhos ardiam com uma fome que nenhuma amizade conseguia esconder. Lisa não estava aqui para celebrar Hannah. Ela estava aqui para destruí-la. Michael, Hannah sussurrou ao chegar ao lado do marido. Ele beijou-lhe a bochecha levemente, mas seus olhos se voltaram nervosamente para Lisa. Hannah percebeu, seu coração se apertando como um punho. Antes que ela pudesse perguntar, Michael se desculpou deixando-a sozinha entre estranhos. Lisa deslizou como veneno envolto em seda. Você está radiante esta noite, Hannah. Ela ronronou. A gravidez combina com você. Embora deve ser exaustivo, suas palavras pingavam mel, mas o olhar em seus olhos era afiado como uma faca. Hannah forçou um sorriso. Obrigada, estou bem. Mas ela não estava bem. Ela sentiu o frio em o toque de Michael. A maneira como Lisa permaneceu perto dele e os sussurros entre os convidados que olharam para sua barriga e rapidamente desviou o olhar. A orquestra aumentou. O mestre de cerimônias anunciou uma cerimônia especial apresentação da noite. Um ritual de caminhar sobre brasas, símbolo de amor eterno e coragem. Aplausos encheu o salão. O estômago de Hannah se contraiu. Quem concordaria com tamanha loucura no meio de uma festa? Então os holofotes se voltaram para ela. Senhora Whitmore, declarou o mestre de cerimônias com um sorriso. A senhora nos honraria se provasse a força do seu amor esta noite? A multidão aplaudiu gritando seu nome. Michael começou a se levantar como se quisesse impedi-lo. Mas Lisa agarrou a mão de Hannah com um calor falso. Vamos, querida. Ela insistiu com os olhos brilhando de malícia. Mostre a ele sua coragem. Hannah balançou a cabeça assustada, mas as vozes ao seu redor ficaram mais altas. Faça, faça! Taças de champanhe tilintaram. Câmeras se levantaram e naquele momento sufocante ela se sentiu encurralada. Então, com um giro de pulso, Lisa puxou Hannah em direção ao poço brilhante de brasas. O fogo sibilou, faíscas subindo como demônios famintos e naquele instante todos ficaram sem fôlego. Porque o que aconteceria a seguir mudaria suas vidas para sempre. O sol da manhã ainda não havia nascido quando Hannah abriu os olhos. Seu corpo doía com o peso de seu filho em crescimento. Mas não era só a gravidez que a pressionava. Era o silêncio. O silêncio de uma casa também grande, muito frio e muito vazio de calor. O lado da cama de Michael estava intocado. Os lençóis macios. Ele tinha voltar tarde para casa de novo. Ou talvez nem chegasse. Hannah nem sabia mais. Ela esfregou a barriga delicadamente, sussurrando. Somos só você e eu, pequenino. Ficaremos bem. O bebê chutou levemente um pequeno lembrete de que ela não estava completamente sozinha. Lá embaixo, a cozinha fervilhava de funcionários preparando café da manhã, bandejas de prata tilintando, café sendo preparado e pão fresco enchiam o ar. No entanto, Hannah se sentia como uma convidada, não a dona da casa. Quando ela entrou, as conversas silenciaram. Os criados se curvaram, seus olhos se encheram de piedade. Então virou-se rapidamente. Ela se serviu de chá, mas suas mãos tremiam. Seriam os hormônios ou o medo que ela sentia? Não conseguia nomear. Ela ansiava pelo abraço da mãe, pelo conforto do lar modesto onde o amor importava mais do que dinheiro. Mas Michael havia construído muros de luxo que muitas vezes pareciam prisões. Mais tarde naquele dia, ela visitou a escola onde lecionava.
As crianças correram até ela, abraçando sua barriga. Seu sorriso ecoou como música. Por um breve momento, Hannah sentiu-se viva novamente. Sua amiga Mia, uma colega professora, puxou-a à parte. Você parece pálida. Você está mesmo bem? Hannah forçou um sorriso. Só cansada. O Michael está ocupado. Você sabe como é. Mia franziu a testa. Ocupado ou distraído? Pessoas falam, Hannah. Eu ouvi coisas. As palavras atingiram como um dardo. O sorriso de Hannah vacilou, mas ela balançou a cabeça. Não. Por favor. Eu não consigo. Não consigo lidar com boatos. Mia suspirou, abraçando-a com força. Você merece honestidade, Hannah. Lembre-se disso. Naquela noite, Michael finalmente apareceu. Seu terno ainda cheirava a colônia, não a sua. Ele a cumprimentou com um beijo distraído na testa. Grande dia amanhã. A coragem é importante. Hannah procurou seus olhos, mas ele evitou o olhar dela. Michael, você está escondendo algo de mim? Ela sussurrou. Ele congelou por um instante. Um segundo a mais antes de forçar um sorriso. Não, querida. Só negócios. Sempre negócios. Seu peito apertou. Ela queria acreditar nele, mas seu coração gritava ao contrário. Antes de dormir, Hannah estavam sentados perto do quarto de bebê que haviam preparado. Roupas minúsculas penduradas com capricho. Bichinhos de pelúcia enfileirados nas prateleiras. Um berço esperou em silêncio. Ela colocou a mão na moldura de madeira e sussurrou novamente para o filho. Não importa o que aconteça, eu vou proteger você. Eu nos protegerei. Mas enquanto falava, lágrimas rolaram pelo seu rosto. Ela as enxugou rapidamente com medo de sua própria fraqueza. Ela não sabia que o perigo já estava se aproximando. Ela não sabia que amanhã à noite, todos os dias, a verdade oculta explodiria em chamas. E ela não sabia que a mulher que sorria docemente em público já estava conspirando sua destruição. Lisa sentou-se em frente à penteadeira, pintando os lábios da cor de sangue. O espelho refletia uma mulher que parecia impecável. Mas sua beleza escondia algo podre. Por trás de seu sorriso viviam amargura, inveja e uma fome que nunca parecia satisfeita. Ela se lembrava das noites com Michael, das promessas sussurradas em quartos de hotel, da ilusão que ela finalmente o havia conquistado. Mas então ele se afastou. Ele parou de responder ligações, parou de aparecer. Ele voltou para sua esposa, para Hannah. O pensamento defez as mãos de Lisa tremerem de raiva. Não. Ela sibilou para seu reflexo. Ela não pode ficar com ele. Não ela. O telefone de Lisa vibrou. Uma mensagem do evento planejador lido. O palco está pronto. Apresentação de Cole confirmada. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Esta era a chance. A gala não era apenas uma festa. Era seu campo de batalha. E esta noite ela terminaria o lugar de Hannah na vida de Michael para sempre. Mais tarde naquela tarde, Lisa caminhou rapidamente pela Whitmore propriedade. Saltos estalando no chão polido. Os funcionários a cumprimentaram educadamente, sem saber de suas verdadeiras intenções. Ela carregava uma caixa amarrada com uma fita de seda. Dentro havia sapatos, saltos de grife com solas tão macias que qualquer um que as usasse teria dificuldade para manter o equilíbrio. Ficariam perfeitas em Hannah. Lisa sussurrou entregando a caixa a uma empregada. Diga a ela que é um presente do sócio de Michael para dar sorte esta noite. A empregada assentiu, sem suspeitar, e desapareceu em direção ao quarto de Hannah. Lisa então se encontrou com a equipe de performance lá fora, no jardim onde a fogueira estava sendo preparada. Pedras pretas revestem as bordas e brasas brilhantes crepitava de calor. Ela colocou o dinheiro no bolso de um ajudante de palco. Certifique-se de que ela seja a pessoa que eles chamam. Incentive a multidão. Grite o nome dela. Entendeu? O homem hesitou. Ela está grávida, senhorita. Isso não é seguro. Os olhos de Lisa ficaram frios. Faça o que eu disse ou encontrarei alguém que faça. O medo brilhou em seus olhos. Ele assentiu rapidamente. À noite o cenário estava montado. As brasas brilhavam como a boca do inferno. Os convidados aplaudiam, pensando que era um entretenimento inofensivo. Mas Lisa sabia que não. Um tropeço, um empurrar, e Hannah cairia no fogo. De volta ao seu quarto, Lisa vestiu um vestido carmesim que abraçava sua figura como chamas. Ela se olhou novamente no espelho. Cada detalhe era perfeito. Maquiagem, cabelo, sorriso. Ninguém... Ele sabia que ela não desistiria em silêncio. No entanto, não disse nada a Hannah. Convenceu-se de que o silêncio era... proteção. Que Hannah não precisava do fardo da traição enquanto carregava seu filho. Mas o silêncio pode ser mais mortal do que mentiras.
A porta se abriu com um rangido. Hannah entrou em seu escritório. Seu azul suave vestido esvoaçante ao redor dela. Ela carregava chá em uma pequena bandeja, colocando-a ao lado do uísque intocado dele. Você esteve trabalhando até tarde todas as noites, disse ela gentilmente. Você parece cansado. Michael forçou um sorriso. Só a festa. Tudo tem para ser perfeito. Ela estudou seu rosto, seus olhos cheios de suspeita silenciosa. Michael, algo que você não está me contando? Por uma fração de segundo a verdade subiu em sua garganta. Ele queria confessar e implorar perdão, prometer que Lisa não significava nada. Mas a imagem de Hannah entrando em colapso devido ao estresse do bebê, o sofrimento, o deteve. Ele engoliu as palavras. Não, querida. Sussurrou. São só negócios. Seus ombros relaxaram um pouco, embora a dúvida ainda pairasse em seus olhos. Ela o beijou bochecha e saiu do quarto, seus passos suaves contra o chão de mármore. Michael se virou novamente para a janela, seu peito apertado de vergonha. Ele havia mentido novamente, não com palavras, mas com silêncio. E sabia que o silêncio não o salvaria. Isso à noite, enquanto se vestia para a gala, o reflexo de Michael o encarou com julgamento. Seu smoking estava impecável, mas seus olhos traíam a tempestade interior. Ele ajustou suas abotoaduras, ensaiando versos de gratidão para doadores, discursos sobre legado e inovação. No entanto, tudo o que ele conseguia pensar era em Hannah, e Lisa olhar penetrante através do salão. Ele disse a si mesmo que protegeria Hannah se algo acontecesse. Disse a si mesmo que ainda tinha o controle. Mas no fundo, Michael sabia a verdade. Ele já havia perdido o controle no momento em que escolheu o silêncio. Sobre a honestidade. E quando a música aumentava na gala, esse silêncio explodia em um pesadelo que ninguém conseguia parar. A propriedade Whitmore brilhava como um palácio naquela noite. Lustres de cristal lançavam arco-íris nas paredes de mármore, e um tapete vermelho se estendia dos portões até a grande escadaria. As limusines chegaram uma após o outro, libertando doadores, políticos e celebridades. Os flashes da imprensa explodiram como fogos de artifício. Lá dentro, o salão de baile brilhava. Mesas cobertas de seda branca foram coroados com rosas douradas. Uma orquestra ao vivo tocou, enchendo o ar de elegância. Para o mundo foi uma noite de celebração. Uma noite para mostrar a riqueza e o poder de Michael Whitmore. Mas por trás do glamour, tensões ocultas enrolados como cobras. Hannah caminhou ao lado de Michael, sua mão descansando suavemente sobre a dele braço. Ela usava o vestido azul suave que Michael escolhera. Embora parecesse mais uma armadura do que uma beleza, cada passo que ela dava foi recebida com sussurros. Mulheres olhavam para sua barriga. Homens olhavam para Michael com inveja. As câmeras dispararam, mas Hannah não sentiu nada da glória. Na mesa principal, a família aguardavam. Evelyn, a mãe de Michael, levantou-se para cumprimentá-los com um sorriso forçado e um olhar penetrante. Você está radiante, Hannah, disse ela friamente. A gravidez suavizou suas feições. Parecia um elogio. Mas Hannah sentiu a dor por trás disso. Grace, sua própria mãe, irritou-se. Minha filha sempre foi linda por dentro e por fora. As duas mulheres trocaram um sorriso educado. Mas o ar estava frio. Do outro lado da mesa, Richard, o pai de Michael, batia no copo pedindo silêncio. Vamos manter esta noite focada na unidade. Nossa família está no centro deste império. Não nos esqueçamos disso. Hannah baixou o olhar, desejando apenas paz. Ela esfregou a barriga enquanto seu bebê chutava suavemente, lembrando-a de ficar calma. Então, como um perfume invadindo um ambiente, Lisa apareceu. Ela usava um vestido vermelho vestido que se agarrava a ela como fogo, seus cabelos brilhando sob a luz do lustre. Suspiros percorreram os convidados. Acima de tudo, ela era a charmosa parceira de negócios de Michael, convidada para estreitar laços. Para Hannah, ela era simplesmente errado. Muito perto, muito radiante, muito confortável. Lisa se inclinou beijando a bochecha de Evelyn, como se ela pertencia à mesa da família. Você está divina esta noite, ela ronronou. Seus olhos se voltaram brevemente para Hannah, brilhando com crueldade oculta. Michael se mexeu desconfortavelmente, mas não disse nada. Seu silêncio atingiu Hannah mais forte do que qualquer palavra. Ela se forçou a sorrir, embora seu coração se partisse um pouco mais fundo. Como orquestra em show, garçons serviram champanhe em taças de cristal. Brindes foram feitos ao sucesso de Michael para o novo bebê, a caminho do futuro brilhante da família. Câmeras dispararam, registrando cada segundo brilhante.
No entanto, Hannah não conseguia se livrar do mal-estar que crescia em seu estômago. Ela notou Lisa sussurrando para o planejador do evento, seus olhos disparando em direção ao palco no outro extremo do salão. Ela notou a maneira como certos convidados estranhos para ela observava-a atentamente, como se estivesse esperando. Mia, sua melhor amiga, inclinou-se sobre a mesa. Fique perto de mim esta noite, ela disse, sussurrou. Algo parece estranho. Hannah assentiu, mas o medo já a dominava. Peito. Ela não sabia que o plano de Lisa já estava em andamento. Ela não sabia que antes que a noite terminasse, o salão de baile brilhante explodiria em caos. E ela não sabia que o fogo à espera no centro da gala era para consumi-la. A orquestra silenciou. As luzes se apagaram. Um silêncio se instalou sobre o salão de baile enquanto o mestre de cerimônias, um homem alto em um terno brilhante, atravessava o palco com um sorriso largo. Sua voz ecoava pelos alto-falantes, transmitindo uma excitação que parecia quase teatral. Senhoras e senhores, ele anunciou. Esta noite trazemos algo extraordinário. Um símbolo de coragem, lealdade e eternidade amor. Um teste celebrado há séculos. A caminhada sobre brasas. Suspiros e aplausos irromperam. Os convidados se inclinavam para a frente, ansiosos com as taças de champanhe tremendo de expectativa. Os ajudantes de palco formavam um longo retângulo fosso forrado com brasas brilhantes, suas chamas alaranjadas crepitando ameaçadoramente. O calor atingiu as primeiras filas, causando mulheres se abanando com programas. Hannah congelou. Seus olhos se arregalaram em descrença. Brasas queimando em uma instituição de caridade gala. Isso era loucura. Ela olhou para Michael em busca de uma explicação, mas seu rosto empalideceu. Sua mão tremeu enquanto embora quisesse impedir. No entanto, ele permaneceu sentado, preso em seu próprio silêncio. Ao lado dele, Lisa sorriu docemente, seu vestido carmesim brilhando como o próprio fogo. Ela bateu palmas elegantemente, sussurrando alto o suficiente para Hannah ouvir. Que emocionante. A chance perfeita de mostrar ao mundo o quão forte seu casamento realmente é. Hannah sentiu um aperto no estômago. Algo não estava certo. A apresentação parecia menos entretenimento e mais uma armadilha. A voz do mestre de cerimônias ecoou novamente. E quem melhor para honrar essa tradição do que a nossa querida anfitriã, Sra. Hannah Whitmore, mulher que carrega o futuro desta família. Um exemplo brilhante de devoção. De repente, a multidão irrompeu em saúde. Hannah, Hannah. O canto ecoou como um trovão, alimentado por vozes estrategicamente colocadas entre os convidados. Vozes que Lisa havia usado para agitar o frenesi. Hannah balançou a cabeça em pânico. Ela colocou a mão protetoramente sobre a barriga. Não posso. Estou grávida. Mas seu protesto foi abafado pelo rugido de aplausos. Copos tilintaram. Câmeras dispararam e a multidão empurrou com mais força. Faça isso. Mostre seu amor. Caminhe sobre o fogo por Michael. Michael se levantou da cadeira com os lábios entreabertos. Ele queria falar para acabar com aquela loucura. Mas antes ele podia. Evelyn, sua mãe, pressionou a mão bem cuidada em seu braço. É apenas simbólico, disse ela friamente. Deixe-a provar sua força. A imprensa vai adorar. O coração de Hannah batia forte. Cada instinto gritou perigo. Ela se virou para Michael uma última vez, seus olhos implorando para ele protegê-la. Mas ele permaneceu congelado, seu silêncio cortando mais fundo que qualquer lâmina. Então a mão de Lisa deslizou na dela. Não tenha medo, querida. Ela ronronou, puxando gentilmente, mas com firmeza em direção ao palco. Eu vou te guiar. Hannah tentou resistir, mas a pressão da multidão, a força do aperto de Lisa e as luzes ofuscantes a deixaram presa. Passo a passo ela foi arrastada para mais perto do poço. O calor lambia sua pele. Faíscas subindo como pequenos demônios. O mestre de cerimônias abriu os braços dramaticamente. Contemple as chamas. O som cortou o peito de Michael como uma lâmina. Ele se inclinou sobre a mão dela, soluçando silenciosamente, incapaz de responder. A porta da ambulância se abriu quando eles chegaram ao hospital. Médicos e enfermeiros saíram correndo, levando Hannah pela entrada de emergência. Grace e Tom chegaram momentos depois, agarrados um ao outro, com os rostos pálidos de medo. David seguiu, ainda segurando a espada, o maxilar tenso, os olhos ardendo com raiva. Dentro da sala de cirurgia, o caos se instalou. Uma equipe de especialistas cercaram, Hannah gritando números, conectando monitores e preparando soro intravenoso.
O monitor cardíaco fetal apitou fracamente, depois gaguejou. Sofrimento fetal, gritou uma enfermeira. Podemos perder o bebê se não a estabilizarmos agora. Michael pressionou as mãos contra a janela de vidro do lado de fora da sala de cirurgia, todo o seu corpo tremendo. Salve-os, ele sussurrou calmamente. Salve os dois. David ficou de pé ao lado dele, silenciosa, mas fervendo. Se ela não sobreviver, Michael, eu juro. Ele parou, com a voz embargada. Você deveria a protegeram. Michael se virou, seu rosto coberto de lágrimas. Eu sei. E eu nunca me perdoaria se ela desabasse em soluços. Lá dentro, os médicos trabalharam arduamente. Aplicaram compressas frias nas queimaduras de Hannah, administraram fluidos e monitoraram seus sinais vitais. O sinal sonoro de máquinas encheram a sala, cada som a puxando para mais perto ou mais longe da vida. Então o monitor cardíaco disparou. Então mergulhou novamente. A sala congelou. O médico-chefe gritou ordens. Prepare-se para a cesárea de emergência se seus sinais vitais caírem. Não podemos arriscar as duas vidas. Grace desabou em uma cadeira na sala de espera com as mãos unidas em prece. Por favor, Deus, ela sussurrou. Não levem minha filha. Não levem meu neto. Evelyn e Richard chegaram, com os rostos sombrios, carregados de culpa e vergonha. Evelyn estendeu a mão para Grace, mas ela se afastou, com os olhos brilhando. Sua família deixou isso acontecer. Minha filha está lutando pela vida por sua causa. As palavras feriram profundamente, mas Evelyn não tinha nenhuma para se defender. Ela abaixou a cabeça em silêncio. Os minutos pareciam horas. Cada alarme dentro da sala de cirurgia abalou a família que esperava. Finalmente, o médico emergiu, puxando para baixo sua máscara, sua expressão grave. Ela está estável para agora, disse ele. O bebê está se segurando, mas as queimaduras são graves. Ela precisará de várias cirurgias. Vai ser uma longa luta. Michael cambaleou para trás, encostado na parede, o peito arfando de alívio e terror ao mesmo tempo. David cerrou os punhos, jurando silenciosamente que Lisa pagaria. E enquanto Hannah jazia inconsciente, com o corpo quebrado, o verdadeiro a guerra por justiça estava apenas começando. Os corredores do hospital fervilhavam de urgência. Médicos e enfermeiros entravam e saíam correndo. Quartos, rodas rangendo contra o chão polido. Mas fora do quarto de Hannah, o tempo parecia congelado. Michael estava sentado, curvado, em uma cadeira, com as mãos cobrindo o rosto. Grace orava em silêncio, com Tom andando de um lado para o outro ao lado dela. David ficou parado como uma sentinela porta, braços cruzados, a espada da festa ainda presa em suas mãos. Então veio o som de saltos batendo. Lenta e confiante, Lisa apareceu no final do corredor, seu vestido carmesim agora enrugada, mas ainda brilhando sob as luzes fluorescentes. Seu cabelo estava perfeitamente no lugar, sua expressão cuidadosamente elaborado para despertar preocupação. Ela carregava um buquê de mentiras brancas, a imagem da falsa inocência. Michael levantou-se instantaneamente, com os olhos escuros de raiva. Saiam. Lisa inclinou a cabeça, choque. Só vim ver como estava a Hannah. Afinal, o que aconteceu hoje à noite foi um acidente terrível. Acidente? David trovejou, dando um passo à frente, a espada brilhando sob as luzes do hospital. Você a empurrou para dentro do fogo. Eu vi em seus olhos. Diga acidente novamente e eu juro. David Michael latiu, segurando-o, mas seu olhar não se desviou de Lisa. Sua voz se transformou em um rosnado. Você não pertence a este lugar. Os olhos de Lisa brilharam com algo mais sombrio antes que ela sorrisse docemente. Michael, querido, você está chateado. Alguém? Seria. Mas pense em como isso parece. As pessoas a viram cair. Dirão que ela foi descuidada, talvez até instável. Você realmente quer que o mundo acredite que a mãe do seu filho é imprudente? Grace ofegou, sua mão voando para o seu boca. Como você ousa? Ela retrucou. Minha filha está lutando pela vida, e você fica aqui torcendo a faca. O sorriso de Lisa endureceu. Só estou dizendo, reputações são frágeis.
Michael tem tantos, muito a perder. David investiu novamente, mas Michael agarrou seu braço, sua voz tremendo de fúria. Não dê a ela o que ela quer. Ela prospera no caos. Lisa deu um passo ousado para mais perto, abaixando a voz dela. Michael, você e eu sabemos a verdade. Tínhamos algo real. Você me disse Hannah nunca conseguiria te entender como eu. Não deixe que um erro apague o que compartilhamos. As palavras me atingiram como punhais. Grace se virou para Michael. Seus olhos se encheram de traição. Isso é verdade? O rosto de Michael se desfez. Ele não conseguia mais mentir. Seu silêncio gritava mais alto que qualquer confissão. O sorriso de Lisa arregalou os olhos, sentindo seu poder. Ela se aproximou de Michael com a voz doce, mas venenosa. Ela nunca vai te perdoar, mas eu a deixarei. Escolha-me. Um estalo repentino ecoou pelo corredor. David bateu a espada contra a parede. Faíscas voando do metal. Sua voz era fria. Se você não for embora agora mesmo, Lisa, juro que você vai se arrepender. Finalmente uma enfermeira correu até mim com a voz áspera. Isto é um hospital, não um campo de batalha. Saia agora ou chamo a segurança. Lisa ajustou o vestido, estreitando os olhos. Ela se inclinou em direção a Michael, sussurrou uma última vez. Você vai voltar para mim. Você sempre volta. Então ela se virou e foi embora com os saltos estalando como tiros. Michael ficou paralisado, a vergonha queimando seu rosto. Grace soluçou baixinho. Tom passou o braço em volta dela. E David olhou feio para o corredor onde Lisa desapareceu. E após o silêncio que se seguiu, a traição de Hannah não estava mais escondida. Era agora uma ferida aberta. A sala de espera parecia uma prisão. As luzes fluorescentes zumbiam levemente no alto, e o cheiro estéril de desinfetante enchia o ar. Além das portas duplas, Hannah estava inconsciente. Máquinas respirando por ela, médicos monitorando cada frágil batimentos cardíacos. Mas lá fora, as pessoas que diziam amá-la estavam se destruindo. Grace sentou-se curvada em seu cadeira, com o rosário firmemente agarrado nas mãos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela sussurrava orações. Ao lado dela, Tom andava de um lado para o outro como um leão enjaulado, com os punhos cerrados e o olhar fixo em Michael. Você deveria protegê-la, disse Tom, rosnou, com a voz embargada. Em vez disso, você deixou sua amante humilhá-la na frente do mundo. E agora minha filha está deitada ali, queimada, quebrada por sua causa. Michael se encolheu. As palavras cortaram mais fundo do que os chamas jamais poderiam. Eu nunca quis isso. Ele sussurrou, com a voz trêmula. Eu terminei com a Lisa. Eu pensei que acabou. Acabou com tudo. Grace retrucou sua voz afiada de fúria. Ela se levantou a cadeira dela, apontando um dedo trêmulo para ele. Você traiu sua esposa. Você traiu seu filho ainda não nascido. Não fique de pé. Aqui e fale sobre o que você pensou. Você destruiu a confiança dela. Evelyn, a mãe de Michael, finalmente falou. Ela tom frio e defensivo. Chega. Meu filho cometeu um erro. Sim, mas Hannah ainda está sua esposa. Esta família deve permanecer unida em tempos de crise. Lavar roupa suja não ajuda ninguém. Grace se voltou contra ela, sua olhos brilhando. Unidos não ousem falar de unidade. Enquanto vocês estavam ocupados protegendo sua preciosa reputação, minha filha estava sendo arrastada para o fogo. Se você tivesse levantado um dedo, se tivesse dito ao seu filho para agir como um marido, ela não estaria lutando por sua vida agora. A sala ficou em silêncio por um batimento cardíaco. Então Richard, o pai de Michael, levantou-se, sua voz profunda retumbando como um trovão. Grace e Tom, vocês têm todo o direito de ficar com raiva, mas não esqueçamos que este escândalo não afeta apenas a sua filha. Afeta a todos nós. Nome Whitmore, nossa empresa, nosso legado. David o interrompeu, dando um passo à frente, seu voz dura como aço. Legado. Ela está lá sangrando queimada e você está preocupado com o nome da família. Para o inferno com seu legado. Hannah é minha irmã. Se ela não sair daquela sala,
Juro que seu império não resistirá a outra dia. A temperatura no quarto parecia cair. Evelyn ofegou agarrando suas pérolas. Richard olhou feio para David, mas o fogo nos olhos do jovem o desafiou a responder. Michael escondeu o rosto entre as mãos. O peso do seu silêncio, sua traição e sua covardia o pressionaram até que ele mal conseguia respirar. Ele queria gritar, implorar perdão, mas cada palavra que ele tentava formar se dissolvia em sua garganta. Um médico finalmente entrou, seu uniforme manchado de suor, sua máscara abaixada. Ela está estável no momento, ele disse. Mas as próximas 24 horas são críticas. Saberemos mais depois da cirurgia. Todos suspiraram, mas o alívio era frágil. Grace desabou na cadeira, apertando o rosário com mais força. Os punhos de Tom se fecharam lentamente e afrouxou. O olhar de David nunca deixou Michael, e naquele silêncio frágil, uma verdade permaneceu inabalável. O de Hannah, a sobrevivência poderia curar seu corpo, mas as feridas nesta família estavam apenas começando a sangrar. Enquanto Hannah estava deitada inconsciente na unidade de queimados, os corredores do hospital ecoavam com sussurros. A mídia já havia ouvido falar do tragédia. Manchetes apareceram nas telas dos celulares. Esposa de bilionário sofre queimaduras. Sussurrou. Enquanto eu carregava sua filha, você carregava as mentiras dela. Você nos traiu. Ele caiu de joelhos ao lado da cama dela com a voz embargada. Fui um tolo, Hannah. Pensei que conseguiria esconder o erro, mas é você. Sempre foi você. Por favor, não desista de nós. As lágrimas dela derramado livremente encharcando o travesseiro sob ela. Grace se virou, incapaz de suportar a visão de sua filha coração despedaçado. David estava parado na porta com os punhos cerrados e o maxilar tenso. Hannah fechou os olhos, a voz fraco, mas afiado. Guarde suas desculpas, Michael. Guarde-as para uma mulher que não será queimada viva por causa do seu silêncio. A sala ficou em silêncio, pesada de tristeza e traição. E enquanto Hannah voltava em um sono exausto, uma verdade queimava mais fundo do que suas queimaduras. Seu corpo poderia se curar, mas seu coração nunca poderia confiar novamente. Pela manhã o hospital estava cercado. Repórteres se alinhavam nas calçadas com suas câmeras disparando. Microfones avançavam como se estivessem perseguindo sangue. Fãs de notícias entupiam a rua, e as manchetes rolavam sem parar em todas as telas. Whitmore Gala termina em tragédia. Esposa grávida queimada durante ritual bizarro de fogo. Família Whitmore em silêncio sobre o incidente. Clipes da noite já tinha viralizado. Vídeos mostravam Hannah caindo no fogo. Michael mergulhando atrás dela. David apontando uma espada em Lisa. Milhões assistiram e repetiram. Cada ângulo dissecado. Cada grito ecoando através dos feeds de mídia social. Dentro do hospital, Grace fechou as persianas do quarto de Hannah, protegendo a filha do mundo exterior. Mas não havia como proteger a família da tempestade que se formava além dos muros. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lisa estava sentada em uma suíte de hotel de luxo, com uma taça de champanhe na mão. Seu vestido carmesim havia sido substituído por um vestido creme suave, seu cabelo penteado em ondas soltas. Ela parecia menos como uma mulher acusada, e mais como um anjo enlutado ensaiando para obter simpatia. Uma equipe de televisão preparou suas câmeras. Está pronta, senhorita Hart? Perguntou o entrevistador suavemente. Lisa enxugou os olhos com um lenço de papel, forçando sua voz a tremer. Sim, eu só quero que as pessoas saibam a verdade. A luz vermelha piscou. A câmera começou a filmar. Lisa começou com um tom frágil, porém calculista. O que aconteceu na gala foi uma tragédia. Eu amava Hannah como uma irmã. Eu nunca a machucaria. Ela tropeçou. Ela perdeu o equilíbrio. Eu tentei para salvá-la, mas tudo aconteceu tão rápido. Lágrimas brilhavam enquanto ela olhava para baixo, depois para cima novamente com a voz embargada. Eu só queria ter feito mais. Meu coração dói por ela e pelo bebê. Por favor, rezem por eles. O entrevistador assentiu, com simpatia. Há rumores, porém, sobre seu relacionamento com o Sr. Whitmore. Lisa levou a mão ao peito, demonstrando choque. Michael e eu somos amigos, nada mais. As pessoas nos veem juntos e criar histórias. Hannah sempre foi sensível e emotiva. Ela estava sob pressão. Grávida e bem. Você viu como ela estava na festa. Ela parecia frágil. Temo que o estresse possa ter causado o acidente.
Suas lágrimas de crocodilo caiu direto no quê. A entrevista terminou e em poucas horas os clipes inundaram a internet. As manchetes se distorceram em seu favor. Lisa Hart fala abertamente. Eu tentei salvar Hannah. O estresse é o culpado por desmaio da esposa grávida. 2 mulheres. A história não contada de Michael Whitmore. Na sala de espera do hospital, David bateu o punho contra a parede enquanto assistia à transmissão. Ela está ligando ao mundo inteiro contra Hannah. O rosto de Michael endureceu. Culpa e fúria se misturando em seus olhos. Era exatamente isso que ela quer. Fazer Hannah parecer fraca, instável e se proteger. Grace se levantou, com a voz trêmula, mas forte. Então revide. Mostre a eles quem Hannah é mesmo. Não deixe que aquela víbora reescreva a história dela. Carlos entrou com uma pasta de evidências. Sua expressão era sombria. Temos provas, imagens, testemunhas, pagamentos. Mas o tribunal da opinião pública se move mais rápido que a lei. Celisa controla a narrativa. Quando o julgamento começar, Hannah já será a vilã. Michael cerrou os punhos, finalmente quebrando o silêncio. Então levaremos a verdade a público. Chega de se esconder. Chega de mentiras. E pela primeira vez, Michael entendeu que a luta para salvar Hannah não era só no hospital. Estava aos olhos do mundo inteiro. A sala de reuniões da Whitmore costumava ser um lugar de poder. Longas mesas de mogno, pisou-janelas envidraçadas com vista para o horizonte, ternos polidos debatendo milhões. Mas esta noite o ar estava denso com algo muito mais pesado do que negócios. Era julgamento. Michael estava na cabeceira da mesa. Sua gravata afrouxou. Seus olhos estavam fundos pelas noites sem dormir. Em frente a ele estavam sentados Grace e Tom, os pais de Hannah, seus rostos marcados pela dor e pela fúria. David encostou-se à parede, braços cruzados, sua expressão afiada como uma lâmina. Evelyn e Richard, os pais de Michael, sentaram-se rigidamente, seu orgulho mal mascarando sua vergonha. Carlos colocou uma pasta de evidências sobre a mesa, observando em silêncio. Michael pigarreou, mas a voz dele falhou. Chamei todos vocês aqui, porque a verdade não pode mais ficar enterrada. Lisa distorceu a história. Ela está tentando fazer Hannah parecer fraca, instável, descuidada. Mas todos nós sabemos a verdade. Foi ela quem empurrou Hannah, e ela deve pagar. Tom bateu o punho contra a mesa. E você, acha que é apenas um espectador inocente em tudo isso? Se não tivesse traído minha filha, Lisa nunca teria tido um motivo para destruí-la. Os ombros de Michael cederam sob o peso da culpa. Você tem razão. Eu falhei com a Hannah. Eu falhei com o nosso casamento. Eu falhei todos vocês. Mas juro que vou passar o resto da minha vida consertando isso. A voz de Grace tremeu de fúria. Você tem ideia de como é ver sua filha, grávida de 6 meses, deitada em uma cama de hospital coberta de queimaduras? Para ouvi-la sussurrar que você a traiu enquanto ela luta para manter seu filho vivo? Seu silêncio quase a matou tanto quanto Lisa. Lágrimas brotaram os olhos de Michael. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E é por isso que não vou mais me esconder. Amanhã de manhã estarei segurando uma coletiva de imprensa. Admito tudo. Meu erro, minha fraqueza, meu caso com Lisa. Vou me desculpar com Hannah na frente do mundo. Se eu perder tudo, que assim seja. Mas não vou deixar Hannah carregar a vergonha que Lisa está tentando colocar nela. A sala ficou em silêncio. Evelyn ofegou baixinho, seu orgulho desmoronando. Michael, se você for público nosso sobrenome. David a interrompeu com a voz áspera. Seu sobrenome? Hannah quase perdeu a vida. A verdade é a única coisa que importa agora. Richard suspirou profundamente, apertando a ponta do nariz. Se esta é a sua escolha, Michael, então é melhor estar preparado para a guerra. Lisa vai arraste cada detalhe para a luz. A imprensa vai devorá-lo. Michael se endireitou, sua voz firme pela primeira vez em dias. Deixe-os. Se me destruir é o que é preciso para limpar o nome de Hannah, então eu aceito. Carlos deslizou a pasta em sua direção. Então usamos essas evidências, testemunhas, pagamentos, tudo o que prova da intenção de Lisa. Somado à sua confissão pública, a narrativa muda. Não será fácil, mas a verdade nunca é. Michael olhou ao redor da sala, encontrando os olhos dos pais de Hannah, de David, dos seus próprios mãe e pai envergonhados. Não posso desfazer o passado, mas posso lutar por ela agora. E naquele momento, pela primeira vez desde o incêndio, Michael escolheu Hannah. Não sua reputação, não seu império, mas a mulher que ele quase havia perdido para sempre. A cidade acordou com manchetes mais altas do que qualquer alarme matinal.
Telas brilhavam com notícias de última hora. Michael Whitmore confessa caso. Expõe o papel da amante na tragédia de Gala. Evidências surgem. Câmeras de segurança mostram Lisa Hart empurrando a esposa grávida para o fogo. De socialite a suspeita, a queda de Lisa Hart. Clipes do pedido público de desculpas de Michael inundou as ondas de rádio. Sua voz tremeu quando ele admitiu sua traição. Mas suas palavras eram claras. Lisa Hart havia deliberadamente colocado a vida de Hannah em perigo. Pela primeira vez, o bilionário não se escondia atrás de advogados ou dinheiro. Ele era um homem despojado, implorando ao mundo para ver a verdade de sua esposa. Em sua suíte de luxo, Lisa assistiu à transmissão com fúria queimando em seus olhos. Ela atirou a taça de champanhe pela sala, espalhando cacos pelo chão. Como ele ousa! Como ele ousa! Ele me jogou aos lobos depois de tudo o que compartilhamos. O telefone dela vibrou sem parar. Ligações de repórteres patrocinadores, supostos amigos desesperados por declarações. Mas ela ignorou todos eles. Em vez disso, ligou para seu advogado. Eles não têm nada, apenas imagens tremidas. Não vai se sustentar no tribunal. Mas ela estava errada. Do outro lado da cidade, Carlos estava diante de detetives apresentando a pasta de evidências. As imagens de vigilância mostravam tudo quadro a quadro. Lisa apertando seu aperto no pulso de Hannah. O empurrão sutil para frente. Sua retirada calculada enquanto o fogo consumia Hannah vestido. Somado a isso, houve depoimentos de testemunhas da equipe que admitiram que Lisa o subornou para incentivar Hannah a entrar no estágio. Os registros financeiros rastreiam os pagamentos diretamente até as contas de Lisa. Isso é suficiente para cobrar ela, disse o detetive-chefe severamente. À tarde, 2 carros de polícia pararam em frente ao hotel de Lisa. Os policiais entraram no saguão, sua presença atraindo a atenção de todas as câmeras à área. Os convidados sussurravam enquanto Lisa, envolta em seda de grife, descia a escada com um sorriso ensaiado. Senhorita Hart, disse um oficial com firmeza. Você está preso por tentativa de homicídio, agressão agravada e perigo imprudente a uma... O que significa amar? Seus olhos se fecharam. Suas palavras pesadas demais para ela despedaçada coração. A escuridão a puxava, sussurrando que seria mais fácil deixar ir, escapar e acabar com a dor. Por um momento ela quis isso. Queria silêncio, paz, libertação. Então, desmaiada, mas inegável, uma vibração em sua barriga. O bebê chutou. Seus olhos se abriram de repente, lágrimas os inundavam. Ela pressionou a mão trêmula contra a barriga. A vida dentro dela lutava para sobreviver, lutou para ficar com ela. E naquele momento Hannah percebeu que não estava apenas lutando por si mesma. Ela estava lutando para ele. Ela virou o rosto para Michael. Sua voz um sussurro de cavalo. Se eu ficar, é pelo meu filho, não por você. Michael assentiu, suas lágrimas caindo sobre o cobertor dela. Então deixe-me lutar por vocês dois, mesmo que nunca me perdoe. Hannah fechou os olhos novamente, a exaustão a arrastando para baixo. Mas pela primeira vez desde o incêndio, ela se agarrou a um frágil fio de esperança. O pequeno batimento cardíaco dentro dela. A razão para suportar mais uma noite, e não na hora mais sombria. Hannah fez sua escolha de não se entregar ao desespero, mas de lutar, mesmo que fosse apenas pela vida que carregava dentro de si, dela. A primeira luz do amanhecer filtrava-se pelas persianas do hospital, lançando listras claras no quarto de Hannah. A noite tinha sido brutal, cheia de dor, orações sussurradas e lágrimas, mas o amanhã trazia consigo uma promessa frágil. Hannah sobrevivera a mais uma noite. Michael estava sentado ao lado da cama dela, com o terno amarrotado, com os olhos inchados de tanto chorar. Ele não saíra do lado dela nem por um instante. Quando Grace acordou, ela encontrou-o segurando a mão enfaixada de Hannah, sussurrando baixinho para a criança que ainda não havia nascido. Você a salvou, disse Grace suavemente, embora seu tom não transmitisse nenhuma cordialidade. Mas não pense nem por um segundo que isso compensa o que você fez. Michael assentiu. Eu sei. Não espero perdão. Mas não vou abandonar Hannah. Agora não. Nunca mais. Mais tarde naquela manhã, David invadiu o quarto, seus olhos se estreitaram. Falar é fácil, Michael. Você já provou o quão fracas suas palavras são. Se você quer que eu acredite em você, prove com ações. Michael se levantou, sua voz firme, embora seu corpo tremesse. Então observe-me. Seu primeiro passo foi simples, mas simbólico. Ele rasgou seu itinerário de Gala.
O infinito reuniões, conferências, voos, tudo cancelado. Cada grama do seu tempo agora pertencia a Hannah. Ele substituiu seu calendário corporativo com rondas hospitalares, consultas terapêuticas e consultas de queimados. A segunda etapa foi mais difícil. Ele sentou-se com Carlos, redigindo documentos legais que privavam Lisa de todas as reivindicações possíveis. Ele cortou relações com todos associados ligado a ela. Isolei-na completamente, ordenou Michael. Financeiramente, socialmente, legalmente. Ela vai nunca mais chegue perto de Hannah. O terceiro passo foi humilhante. Michael se aproximou de Tom, que mal falava com ele desde o fogo. Ele abaixou a cabeça. Ensina-me a cuidar dela. Você é o protetor dela há mais tempo do que eu. Eu preciso aprender. Tom cerrou os dentes, sua raiva fervilhando. Mas finalmente ele suspirou. Você quer aprender? Então comece aos poucos. Naquela noite, Tom mostrou a Michael como segurar um copo para que Hannah pudesse beber água sem esforço. Grace guiou suas mãos enquanto ele passou pomada delicadamente nas queimaduras. David observou de braços cruzados, esperando que ele vacilasse. Mas as mãos de Michael estavam firmes, sua paciência inabalável. Hannah, ainda fraca, abriu os olhos para vê-lo curvando-se sobre ela. Seus dedos outrora bem cuidados tremendo enquanto ele desembrulhava e reembrulhava suas bandagens. Por um momento ela não viu o bilionário que todos admiravam. Ela viu um homem despido, desesperado, tentando. Você não precisa fazer isso. Ela sussurrou com a voz fraca. Michael encontrou seu olhar. Eu faço porque por muito tempo, deixei que outros cuidassem de você enquanto eu perseguia o orgulho e a tentação. Cansei de ser esse homem. Quero ganhar meu lugar ao seu lado novamente, mesmo que leve o resto da minha vida. Lágrimas rolaram pelo rosto de Hannah. Ela virou o rosto longe, não pronto para perdoar, mas incapaz de ignorar a mudança nele. Conforme o dia quando terminou, Michael sentou-se ao lado da cama dela com a mão na barriga dela, sussurrando baixinho para o filho que ainda não havia nascido. Eu não a mereço. Perdão ainda, mas eu juro, pequena, que nunca mais vou decepcionar nenhum de vocês. E pela primeira vez desde o fogo, seu voto pareceu menos com palavras e mais com o início da redenção. O corredor do hospital estava silencioso no tarde da noite. A maioria dos visitantes já tinha ido para casa, e o zumbido das máquinas era o único som que quebrava o silêncio. Dentro do quarto de Hannah, o brilho dos monitores lançava uma luz suave sobre seu corpo adormecido. Suas bandagens estavam frescas, sua respiração mais estável do que na noite anterior. David estava perto da janela, com os braços cruzados, seus olhos nunca se desviando longe de sua irmã. Ele tinha sido seu protetor desde a infância, aquele que a protegia dos valentões, aquele que trabalhou em 2 empregos para poder terminar a faculdade. E agora, vendo seu corpo quebrado deitado em uma cama de hospital, a raiva queimava através dele como um incêndio. Michael entrou silenciosamente segurando uma bandeja de sopa que a enfermeira lhe dera. Ele se pôs sobre a mesa, com movimentos cautelosos, quase hesitantes. Os olhos de David o seguiam como um falcão. Você acha que carregar sopa faz de você um marido de novo? Disse David secamente. Michael respirou fundo. Não acho que estar ao lado dela todos os dias provando a mim mesmo, um ato de cada vez, pode um dia me tornar digno novamente. David deu um passo mais perto, sua voz áspera. Você tinha um trabalho. Protegê-la. Em vez disso, você deixou a tentação cegá-lo. Você deixou uma cobra na vida dela, e agora olhe para ela. Ele gesticulou em direção a Hannah com a voz embargada. Ela confiou em você tudo e você a destruiu. Os ombros de Michael cederam, a culpa o pressionando. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas posso escolher quem sou agora. E agora escolho lutar por ela, mesmo que ela nunca me perdoe. David estudou Ellie, procurando por rachaduras em busca de sinais de fraqueza. Durante anos ele desconfiou de homens como Michael, poderosos, charmosos, sempre pensando que poderiam comprar uma saída para os erros. Mas esta versão de Michael parecia diferente, despojada de arrogância, crua de remorso. Você vai me perdoar se eu não acreditar nas palavras, murmurou David. Michael assentiu. Então observe minhas ações. No dia seguinte, Hannah acordou gemendo baixinho de dor. Percorreu seu corpo. David imediatamente correu para o lado dela, segurando sua mão gentilmente. Estou aqui, mana. Você está seguro? Ela piscou, seus lábios se curvando em um sorriso fraco. Você sem prisão. Michael deu um passo à frente com a sopa, oferecendo-a cuidadosamente. Você acha que poderia comer um pouco?
Seus olhos se moveram entre eles, o irmão que nunca a decepcionou e o maridó que quase a destruíra. Ela hesitou, depois assentiu levemente. Michael levou o caldo delicadamente aos lábios dela, mãos firmes, olhos fixos nos dela. David observava atentamente, braços cruzados, todos os músculos tensos. Quando Hannah finalmente engolindo em seco, Michael soltou um suspiro trêmulo de alívio. Em seguida, David puxou Michael para o corredor. A voz dele era baixa, mas firme. Você fez uma coisa certa hoje. Não pense que isso te redime. Você vai ganhar minha confiança. Só se Hannah puder sorrir novamente por sua causa. Até lá, eu sou o escudo dela. Se você escorregar uma vez, eu garanto que você nunca mais vai cair. Chegue perto dela novamente. Michael encontrou seu olhar sem pestanejar. Justo. Então deixe-me provar que sou irmão para irmão por ela. Os olhos de David se estreitaram. Mas pela primeira vez ele não o afastou. E naquela frágil trégua, o futuro de Hannah pendia entre a lealdade de um irmão e a redenção de um marido. O Tribunal de Graus era um campo de batalha de câmeras e microfones. Repórteres se aglomeravam como abutres, gritando perguntas, suas flashes ofuscantes. Lisa Hart é culpada de tentativa de homicídio? Michael Whitmore testemunhará contra sua ex-amante? O escândalo havia se tornado o julgamento do ano. Por dentro do tribunal, o ar estava carregado de tensão. A galeria estava lotada. Jornalistas, cidadãos curiosos até rivais da alta sociedade ansiosos para assistir à derrocada dos Whitmore. Na frente, a família de Hannah estava reunida. Grace agarrou seu rosário. Tom sentou-se rígido de raiva. E David se inclinou para a frente, seu olhar fixo na mesa da defesa. Lisa estava sentada, com o cabelo ruivo preso para trás com cuidado. Um terno creme escolhido para projetar inocência. Ela sorriu levemente para as câmeras, como se tivesse sido vítima de um cruel mal-entendido. Seu advogado sussurrou em seu ouvido, enquanto ela enxugava lágrimas imaginárias com um lenço de seda. O juiz entrou na sala batendo na madeira. O tribunal está em sessão. Caso do Estado versus Lisa Hart. O promotor levantou-se primeiro com a voz firme. Senhoras e senhores do júri, esta noite vocês verão uma inegável evidências, imagens de vigilância, registros financeiros e depoimentos de testemunhas. Tudo provando que Lisa Hart empurrou intencionalmente Hannah Whitmore, uma mulher grávida, para brasas. Isso não foi um acidente. Foi uma tentativa de assassinato. O advogado de Lisa estava ao lado, suave e ensaiado. Minha cliente é vítima das circunstâncias. Ela não tinha motivo para machucar Hannah. A tragédia na gala foi nada mais que um terrível acidente. Mostraremos que a instabilidade e o estresse da própria Hannah levaram à sua queda. Suspiros percorreram a galeria. Grace agarrou o braço de Tom, o rosto pálido de furo. For questionadas ou silenciadas. A história de Hannah é a sua também? E para todo homem que pensa que o silêncio protegerá as pessoas que ama, aprenda comigo. O silêncio destrói. A verdade salva. Não. Espere até que as chamas tomem conta de tudo antes de descobrir o que realmente importa. Com isso, ele se afastou, ignorando o caos de perguntas gritadas. De volta ao hospital, a conferência foi transmitida ao vivo pela televisão. Grace sentou-se ao lado de Hannah cama, observando atentamente. David cruzou os braços, cético, mas ouvindo. Hannah se mexeu, seus olhos se abrindo apenas o suficiente para ouvir a voz do marido ecoando na tela. Ela não viu o bilionário arrogante que conheceu, mas um homem despojado de orgulho, ajoelhado diante do mundo com nada além da verdade crua. Seus olhos se encheram de lágrimas. A voz de Michael ecoou pelos alto-falantes. Hannah, se você consegue me ouvir, eu te amo. Passarei a minha vida a provar isso. E embora Hannah não tenha dito nada, as suas lágrimas disseram uma coisa à sala. As lágrimas de Micaela Redenção começavam a atingir seu coração. A enfermaria de recuperação do hospital estava mais silenciosa agora. O caos das sirenes, o barulho depressione lá fora. Até mesmo o fluxo constante de médicos diminuiu. Hannah sobreviveu a várias cirurgias e, embora seu corpo ainda estivesse envolto em bandagens, ela finalmente estava estável o suficiente para receber visitantes além de seus pais e Michael. Grace sentou-se ao lado da cama da filha, levando o caldo lentamente aos lábios. Hannah fez uma careta ao sentir o gosto, mas engoliu mesmo assim. Boa menina, Grace sussurrou, escovando o cabelo suavemente. Tom estava perto, uma mão no ombro da esposa, a outra apertando e relaxando como se estivesse contendo anos de frustração. A porta se abriu lentamente, Evelyn e Richard entraram.
Sua presença rígida, quase indesejada. Evelyn segurava um buquê de mentiras, seu rosto pálido de culpa. O maxilar de Richard estava tenso. Sua postura rígida, mas seus olhos traíam que vergonha. Grace imediatamente se enrijeceu. Que cara de pau você ter vindo aqui depois de tudo. A voz de Evelyn falhou, enquanto ela colocava as flores na mesa. Vim me desculpar. Eu falhei como sogra. Eu me preocupei com as aparências enquanto sua filha se afogava em dor. Eu deveria ter visto Lisa pelo que ela era. Tom cruzou os braços. Palavras são baratas. Richard deu um passo para a frente. Sua voz profunda carregava peso. Então deixe-me acrescentar mais do que palavras. Eu e eu já instruímos nossa fundação a cobrir cada centavo das despesas médicas de Hannah. Além disso, estamos criando um fundo permanente em seu nome, dedicado às vítimas de violência doméstica e pública. Seu sofrimento não será vaidoso. Os olhos de Grace suavizaram-se ligeiramente, embora sua voz permanecesse firme. Dinheiro não cura a traição. As feridas da minha filha não estão apenas na pele, estão no coração. Naquele momento, Hannah mexeu-se fracamente, sua voz rouca. Mãe, deixe-os falar. Todos se viraram. Os olhos de Hannah se abriram, vidrados de exaustão, mas cheios de uma força silenciosa. Ela olhou para Evelyn. Então, Richard, você não pode desfazer o que foi feito. Mas talvez possamos parar mais mulheres que sofrem como eu. As lágrimas de Evelyn caíram. Ela estendeu a mão para a mão de Hannah, mas parou no meio do caminho, com medo de tocar. Não espero perdão, mas juro que vou passar o resto da minha vida garantindo que seu nome signifique mais do que escândalo. Isso significará sobrevivência. Esperança. David entrou então, seu estreitando os olhos ao ver Evelyn ao lado de Hannah. Mas Hannah ergueu a mão trêmula em sua direção. Está tudo bem, David. Não podemos viver em guerra para sempre. Relutantemente, David assentiu, embora seu zeu olhar nunca se suavizou. Eu os tolerarei, Hannah, por você. Mas no momento eles voltaram para o seu orgulho. Eu serei o primeiro a lembrá-los de quem quase lhe custou tudo. Michael, que ficou em silêncio no canto e finalmente falou. Não se trata mais de Whitmore contra Millers. Trata-se de Hannah. E de agora em diante, tudo o que fizermos, cada decisão que tomarmos deve ser para protegê-la e nosso filho. Grace olhou para ele longa e intensamente. Pela primeira vez, ela não só via traição em seu rosto. Ela via exaustão, arrependimento e a centelha de uma mudança real. A sala caiu em um silêncio frágil, pesado, mas não desesperador. E nesse silêncio, duas famílias que antes se chocavam começaram a ver um futuro limitado não pelo escândalo, mas pela força de Hannah. O quarto do hospital começou a parecer um segundo lar. O bip constante dos monitores, o movimento silencioso das enfermeiras, o cheiro de antisséptico. Era tudo. Hannah sabia disso há semanas. Ela havia passado por cirurgias, enxertos de pele e incontáveis tratamentos. Mas à medida que seu corpo lutava para se curar, sua gravidez se tornou mais intensa e complicada. Tarde da noite, enquanto chovia, arremessada contra a janela, Hannah gritou de repente, agarrando a barriga. Grace correu para o lado dela. Hannah, o que é mesmo? Lágrimas cobrem o rosto pálido de Hannah. Dói no bebê. Tem alguma coisa errada. Em segundos os alarmes soaram. Enfermeiros invadiram a sala, verificando os monitores e chamando o médico. Michael, que tinha cochilando no canto, levantou-se de um salto, tomado pelo pânico. O que está acontecendo? O médico entrou de repente, sua expressão grave. Ela está tendo contrações prematuras. Precisamos estabilizá-la imediatamente. Se não conseguirmos, ambas as mães e a criança estão em risco. Grace soluçou, agarrando o braço de Tom. Os punhos de David cerraram-se como se ele pudesse lutar contra a crise com pura força de vontade. Os joelhos de Michael quase cederam. Para fora. Ele pressionou as mãos no vidro enquanto a equipe cercava Hannah, aplicando soro intravenoso, administrando medicamentos, verificando os monitores fetais. Lá dentro, Hannah cerrou os dentes. Cada contração, uma onda de agonia. Ela agarrou a barriga, sussurrando desesperadamente. Fique comigo, pequena. Por favor, não desista agora. O monitor cardíaco fetal afundou repentinamente, seu ritmo constante vacilando. Uma enfermeira gritou. A frequência cardíaca caindo. Michael bateu no vidro. Salve-os. Salve os dois. Sua voz falhou, desesperado. David agarrou o braço dele, puxando-o para trás. Não atrapalhe. Confie neles. Pela primeira vez na vida, você não pode controlar isso com dinheiro ou poder.
Michael desabou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Se eu perdê-los, terei não sobrou nada. Dentro do quarto, o médico gritava ordens. Aumentar a hidratação. Prepare-se para uma cesárea de emergência se não conseguirmos nos estabilizar nos próximos 5 minutos. Grace cobriu a boca com tremores. Mãos. Tom passou o braço em volta dela, sussurrando orações entre dentes. David ficou rígido, com o queixo trancado, sua fúria contra o mundo fervendo. Então, fracamente, o monitor estabilizou. A frequência cardíaca do bebê aumentou. Embora ainda frágil, as contrações diminuíram. Embora Hannah permanecesse fraca, encharcados de suor. O médico finalmente saiu, tirando a máscara. Conseguimos estabilizá-los. Mas Hannah, a gravidez agora é de alto risco. A partir deste momento, ela deve permanecer sob monitoramento constante. Sem estresse, sem tensão. Um movimento errado e poderíamos perder os dois. A família suspirou, alívio misturado com medo. Grace caiu em uma cadeira, soluçando em gratidão. Michael apertou a mão do médico, a sua própria tremendo. Obrigada, obrigada por salvá-los. Mas o aviso ecoou na mente de todos. Dentro da sala, Hannah virou a cabeça em direção à janela, mas com a voz firme. Se eu tiver que lutar a cada segundo até que ele nasça, eu lutarei. Meu filho viverá. Michael pressionou a palma da mão contra o vidro, com lágrimas escorrendo. E eu lutarei com você, Hannah. A cada passo. No entanto, por trás do alívio, uma verdade permanecia. O caminho de Hannah para a maternidade seria esculpida no fogo e na dor. E a batalha estava apenas começando. O relógio do hospital marcava mais de meia-noite quando Hannah gritos perfuraram a enfermaria silenciosa. Enfermeiras correram para o seu lado, sua calma urgência cortando a tensão. Michael acordou sobressaltado da cadeira ao lado da cama, com o coração na garganta. As contrações voltaram, rápidas e fortes, relatou uma enfermeira. Ela está entrando em trabalho de parto. Ela está com apenas 34 semanas, Michael. O peito apertou. Cedo demais. Cedo demais. Os médicos entraram em massa, levando Hannah cama em direção à sala de parto. Grace agarrou-se à mão da filha até o último segundo possível. Lute, Hannah, você me ouviu? Lute por esse bebê. Tom abraçou a esposa enquanto ela soluçava, sussurrando. Ela é forte. Ela vai conseguir. David seguiu a maca até que os funcionários o bloquearam na porta. Eu já estou aqui, mana, ele disse. Gritou, sua voz embargada, mas seus olhos brilhavam de determinação. Dentro na sala de parto, o ar estava carregado de urgência. As máquinas apitavam freneticamente. Os monitores piscavam em vermelho. Hannah se contorcia com dor, suor escorrendo pelo rosto. Por favor, salve meu bebê. Ela suspirou. Michael agarrou a mão dela, suas próprias lágrimas escorrendo livremente. Você não está sozinha, Hannah. Eu estou aqui. Não vou deixar você ir. A voz do médico cortou o caos, sua pressão arterial caindo. Sofrimento fetal. Prepare-se para a emergência cesariana. As palavras atingiram Michael como um martelo. Ele balançou a cabeça incrédulo. Não, você não pode levá-la de mim. Os olhos do médico estavam sombrios. Se não nos mexermos agora, podemos perder os dois, mãe e filho. Michael se inclinou sobre Hannah, pressionando sua testa na dela. Escute-me, ele sussurrou, sufocando os soluços. Você andou pelo fogo. Você carregou nosso filho pelo próprio inferno. Você consegue. Você vai conseguir. E eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Lágrimas rolaram pelos olhos de Hannah. Bochechas. Ela sussurrou uma palavra. Prometo, eu prometo, disse ele. Oh,